Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nós vamos começar uma nova série com um novo tema chamado Justiça de Deus. Nesse tema, nós falaremos muito sobre como receber a justiça de Deus, como viver a justiça de Deus, como acessar a justiça de Deus, principalmente como comparar, a justiça de Deus, que é a justiça divina e dos céus, com a justiça dos homens, por exemplo. Legal? Então, para a gente caminhar sobre esse tema, vamos começar com um texto base que está lá em Salmos 7, capítulo 7, versículo 1. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus, ó. Ó Senhor meu Deus, em ti eu ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem. E livra-me, para que ele não rasgue a minha alma como um leão, dilacerando-a em pedaços, enquanto não há ninguém para me livrar. Ó Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se houver iniquidade nas minhas mãos, se recompensei com o mal aquele que estava em paz comigo, que o inimigo persiga minha alma e a tome, sim, que ele pisoteie a minha vida sobre a terra e coloque minha honra no pó. Olha que forte, né? Essa passagem. O salmista aqui nos traz uma reflexão sobre uma situação que ele estava passando e ali ele ora para que Deus traga justiça sobre a vida dele. Inclusive, ele se entrega como, ó, se eu tô errado aqui nessa situação, pode ser que eu esteja enxergando errado, mas se eu errei, se eu pequei, se eu tive iniquidade, se eu fui injusto com o meu irmão, com alguém que está me acusando, me entrega para ele. Deixa ele me pisotear, deixa ele fazer o que ele quiser comigo. Porque se eu tô errado, eu quero cumprir, eu quero pagar o preço do meu erro. Então, essa é uma reflexão sobre justiça divina que vai muito além, às vezes, da nossa humanidade, né? Porque muitas vezes a gente vê homens que cometem erros ao olhar da justiça dos homens e não querem pagar o preço, muito menos na justiça dos homens, quanto mais na justiça de Deus, né? Pessoas que cometem erros aí, crimes, fraudes, e se bater uma polícia federal na porta da pessoa, uma polícia civil, independente do tipo da polícia, a pessoa, se souber antes, ela foge, ela dá um jeito, ela vai para fora do Brasil. Por quê? Porque ela quer sempre comprar a liberdade dela. Mas da justiça dos homens, talvez você até possa fugir. Agora, da justiça de Deus, isso jamais. Ah, Vitor, mas essa justiça, então, é sempre uma justiça impunitiva? Não. E esse é um outro princípio que eu quero trazer nesse tema, para a gente ter um alicerce bem sólido sobre essa palavra, sobre esse tema de justiça divina, que é, primeiro, Deus sempre foi o mesmo no Antigo e é o mesmo no Novo Testamento. Ok? Então não existe essa distinção em que no Antigo Testamento tinha um Deus que era mais punitivo, que era mais autoritário, que era mais general, que era mais coronel, era mais, do militar, enquanto a gente vê no Novo Testamento um Deus mais da graça, um Deus mais, não, que só quer curar, que só quer ajudar, que perdoa qualquer pessoa independente do erro. Não existe essa distinção. Deus sempre foi o mesmo. A única diferença é que a partir do Novo Testamento, com a vinda de Cristo, Deus começou a se manifestar de formas diferentes e ele trouxe a graça através da lei espiritualmente para nós. Ou seja, enquanto no Antigo Testamento nós tínhamos uma lei com uma série de mandamentos que nos dizia como nós devíamos nos portar e nós tínhamos que entender aquilo racionalmente e seguir, que é como funciona hoje, por exemplo, a lei dos homens, agora com o Novo Testamento e com a graça, com a vinda de Cristo, com a morte e com a ressurreição de Cristo, nós entendemos que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia nos garante que ele nos entrega o Espírito dele e o Espírito dele passa a ser o nosso árbitro. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus, o certo ou errado, o eu preciso fazer ou não devo fazer, mas será que eu devo processar alguém ou será que eu devo me defender? Todas essas perguntas e respostas a gente tem agora a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então agora fica mais fácil de acessar, porque não tem a ver apenas com o meu entendimento, mas tem a ver com o Espírito de Deus que habita em mim e é muito mais inteligente e sábio do que eu na minha limitação de existência humana. Então, quando nós entendemos esse princípio, nós entendemos, primeiro, Deus é o mesmo, no Antigo, no Novo e hoje. Então, se Deus sempre foi o mesmo, a justiça dele sempre será a mesma. Então, a justiça de Deus, ela às vezes pode ser uma justiça, sim, punitiva. Se você tiver algo errado, claro que ela pode ser punitiva. Agora, também pode ser uma justiça que te livra quando você está sendo acusado injustamente, quando você está sendo alvo de uma injustiça, por exemplo. A gente vê no próprio Antigo Testamento a história de José. José foi injustiçado quando ele estava ali trabalhando como escravo na casa de Potifar, mas ele começou a liderar aquele pessoal e ele, de repente, virou o chefe dos escravos na casa de Potifar. Ele administrava tudo, ele era um funcionário muito bem visto, mas chegou um certo momento que a esposa de Faraó começou a ter
segundas intenções com ele e tentou seduzir ele. Mas no meio daquilo, José fala, não, mas espera aí, eu não posso pecar contra o meu Senhor. Mas além de pecar contra o meu Senhor, eu não posso pecar contra Deus. Então o conceito da justiça para José era bem claro. A justiça não tinha apenas a ver com fazer algo errado contra o chefe dele, que naquele caso era o dono dele, muito menos contra as leis do Egito, muito menos contra os generais do Egito, não tinha a ver com pessoas apenas, mas tinha a ver com Deus. Ele sabia que a justiça ali não tinha a ver apenas com a justiça dos homens, mas sim com a justiça de Deus. Então, quando nós passamos a viver por esse princípio e entendemos que quando a gente está fazendo algo de errado, que às vezes é errado para a lei dos homens ou não, para a lei de Deus, mas quando nós entendemos que quem está nos julgando e vendo o que nós fazemos não tem a ver com pessoas, mas sim é Deus, Deus está vendo os meus atos, os teus, e Ele vai sim nos julgar, a palavra dele nos garante que Ele vai nos julgar. A gente entende que nós não conseguimos escapar dessa justiça, seja para o bem, seja para o mal. Então, você tem que usar isso a teu favor. Como que você usa isso a teu favor? Primeiro, sempre vivendo a palavra de Deus. Segundo, sempre seguindo e sendo obediente à liderança do Espírito Santo de Deus. Terceiro, sempre entregando essas ações, essas coisas que acontecem na tua vida, para que a justiça de Deus seja o teu guia e o teu árbitro, o teu juiz. Afinal, assim como o salmista diz aqui, ele fala, Deus, se eu tiver algum erro, se eu tiver alguma culpa aí no cartório, Senhor, me lança. Vai lá, me joga para eu ser realmente pisoteado. Agora, se eu tiver errado, Senhor, a partir desse momento, você é o meu juiz. Entra na minha frente e seja o meu general, seja o meu juiz. Você é quem vai me julgar, porque se eu tô certo aos teus olhos, mas de repente eu tô errado pro olhar dos homens, porque alguma pessoa me injustiçou ou alguma pessoa fez alguma injúria contra mim, Senhor, você é o meu árbitro. Quando você entende esse princípio, você passa a não viver mais preocupado apenas com a justiça dos homens. Não que você deva viver 100% despreocupado. Você tem que, obviamente, seguir a lei dos homens, afinal, existe o princípio da autoridade que também está lá em 1 Timóteo. Agora, no final das contas, a justiça de Deus sempre será maior que a justiça dos homens. Mas, para a gente caminhar cada vez mais com a justiça dos homens e a justiça de Deus, que é às vezes uma dualidade, porque muitas vezes elas falam a mesma coisa, mas nem sempre, como eu devo me portar, Vitor? Isso vai ser um tema do nosso próximo vídeo. Para a gente finalizar sobre hoje, feche seus olhos se você puder e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua justiça, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelos exemplos que o Senhor nos traz na Bíblia sobre a tua justiça, no Antigo, no Novo Testamento. Te agradecemos pelo Senhor ser imutável, um Pai amoroso, fiel, que está sempre com o coração aberto para receber seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que a tua justiça prevaleça sobre a nossa vida. E se nós estamos errando com alguém, Pai, seja com o nosso próximo, seja com a nossa própria vida, Senhor, Pai, nos mostra a nossa injustiça e nos ajuda, Pai, a corrigir nossa rota, Pai, diante de Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.